2, 12. Atos. Vamos rezar comigo. Santo anjo do Senhor, Deus e todos. Acharam aí? Amém? Socorro purgatório. Para quem não me conhece, meu nome é André Maria. Fala, oi André Maria. Eu sou casado, certo? Bonito, pai de muitos filhos. Eu estou muito feliz que você está aqui hoje. Hoje é nossa última vigília do ano. E quando a gente fecha o ano, nós já criamos uma expectativa para aquilo que Deus tem para nós na sequência disso. Hoje é um começo que Deus quer escrever no teu coração para que não se apague no meio dos barulhos e das festas que a gente vai viver. Que nada após esta noite possa roubar aquilo que Deus quer colocar no seu coração. Amém? Amém. Vamos juntos. Estavam, pois, todos atônitos, sem saber o que pensar. Perguntavam uns aos outros: o que significa estas coisas? Outros, porém, escarnecidos, diziam: estão todos embriagados de vinho doce. Palavra. Bate a mão na palavra linda. Eu sei que todo mundo tem assim, sabe? Eu sempre esqueço que a palavra do Senhor é uma salvação. Então eu chego sempre quando eu vou pegar e falo: palavra. Existe uma preocupação no meu coração com você. Existe uma preocupação no meu coração com a tua vida. Porque você imagina tudo isso daqui? Quando nós, em comunidade, pensamos em alugar e lugar, nós sonhamos com vários lugares. Eu queria um ali, depois outro e tal. E aí apareceu esse lugar. E quando apareceu esse lugar, quando chegou perto de alugar esse lugar, os proprietários começaram a fazer muita graça. E eu falei para o pessoal do conselho: vamos deixar quieto isso. E deixamos. Só que a gente foi atrás de outros lugares e nada dava certo. Os outros lugares também davam tudo errado. E aí, meu coração parece que quando ele tinha entrado aqui, ele tinha ficado aqui. Aí eu falei para o pessoal do conselho: me desculpa, vamos de volta naquele lugar. E chegamos aqui. Isso aqui estava destruído, gente. Você imagina, sujo, não tinha piso, não tinha essa cor. Começamos a mexer, começamos a fazer. Os meninos trabalhavam aqui umas 16 horas por dia, era muito trabalho, para que a gente pudesse evangelizar esse lugar. Eu quero contar um negócio para você. Nós ficávamos sonhando com a tua vida aqui. Nós ficávamos sonhando, colocando o piso no chão. Quem era pintor virou pedreiro. Quem era pedreiro virou colocar aquelas pessoas que põem piso. Quem não sabia mexer dentro desses começou. Então nós começamos a mexer aqui e olhar e falar assim: cara, você imagina como vai ser a vigília jovem. Nosso coração só ficava imaginando. Cara, imagina a vigília nesse lugar, todo negrão, e nós apagamos a luz, ninguém vai ver. Se eu estiver pregando, ele só vai ver o sorriso, e ele vai falar: é o Espírito Santo. E nós ficamos sonhando, imaginando esse lugar pegando fogo. E quando nós começamos a fazer isso daqui, nós não imaginávamos que ia ter um grupo de oração forte. Nós imaginávamos
pensávamos que ia ter uma vigília jovem forte. Nós só pensávamos nos jovens, os jovens nossos. Lembra da nossa vigília aqui em casa? Você imagina quando a gente foi para aquele lugar, você tremendo e ficava sonhando com isso daqui. Mas sabe o que aconteceu? Veio a pandemia e o diabo roubou o jovem da igreja. Cara, eu prego em muito lugar do Brasil, eu prego em vários lugares mesmo, cara. Eu viajo bem, eu conheci muito estado, muito convite. Mas aqui em Araraquara é pior. Aqui em Araraquara chega um certo ponto que a gente começa a falar para Jesus: Senhor, o que está acontecendo, Jesus? Porque a gente faz evento, a gente dá convite, nós fazemos as melhores pessoas que tem no Brasil, e nós fazemos isso e aquilo, mas os jovens não querem ficar junto de ti. E o meu coração vai crescendo uma tristeza, um medo, porque eu sei o fim daqueles que falam não para Deus nessa terra. Eles perdem a melhor oportunidade na vida deles. Feliz é aquele que escuta Deus e coloca em prática, como diz São Tiago. São Tiago ele fala: não sejam apenas ouvintes, mas cumpridores. E para essa noite dar certo, você não pode ser ouvinte, você tem que ser cumpridor. Amém? Amém. Então é importante você sempre dar uma glória a Deus. É importante no meio dessa pregação você dar uma aleluia. Aleluia! É importante no meio dessa pregação você falar para o seu irmão: se liga na mensagem. É importante nessa noite você levantar a mão e dizer assim: pega eu, Jesus. É porque você tem que participar. Porque é o desejo da sua participação que Deus vai te pegar. Amém? Amém. Na Sagrada Escritura, quando fala da embriaguez, nós vimos lá no Velho Testamento, Ana era casada e ela tinha um desejo, ela tinha um sonho, ela queria ter um filho. E um dia ela sonhou ofertar ao Senhor e ela começa a falar com Deus, porque Deus tinha feito com aquela mulher estéril e ela não queria aquilo, e ela começou a brigar com Deus. Só que chegou um dia que ela rasgou o coração, e quando ela rasgou o coração, ela começou a orar de verdade. Sabe o que aconteceu? O Espírito tomou aquela mulher, e o profeta Eli olhou para aquela mulher e falou assim: essa mulher está embriagada de vinho doce. Mas aquela mulher não estava embriagada do vinho doce, aquela mulher estava cheia do Espírito Santo de Deus. É isso. Quando você está cheio do Espírito Santo de Deus, existem aqueles que vão olhar e vão falar: eu quero isso, e existem aqueles que vão olhar e vão falar: isso aí não é de Deus. Eu tenho lá aqueles que olham e ficam duvidando do poder de Deus. Eu gosto mesmo do jovem, quando é jovem, que quando ele fala, vamos fazer isso, ele pula em direção daquilo, porque ele quer viver aquilo. Independente se vai dar certo ou se vai dar errado, ele se lança. E você, jovem, tem que ser assim. Quando acontece uma embriaguez espiritual, é porque Deus quer fazer grandes coisas. Nós olhamos naquele tempo aquela mulher que era estéril, aquela mulher que queria ter um filho, e quando ela clama, ora a Deus, habita nela. Aquela mulher, ela tem um grande filho. Ela é mãe do profeta Samuel. E Samuel é grande, ele é o último juiz, um grande profeta e um grande sacerdote. Samuel, ele é tremendo. Vamos para o Novo Testamento. Chegando no Novo Testamento, Deus manifesta o seu poder grandemente na vida daquele povo. O que acontece? Uma igreja avivada, uma igreja transformada. Por isso que nesta noite você tem que pedir esta embriaguez. Eu quero contar para vocês como eu fiz essa pregação.
27, domingão, o padre nos convidou para participar de 9 Marias e foi a comunidade quase toda. E nós estamos rezando lá nas 9 Marias. Cara, de repente entrou um bêbado. Mano, bêbado na igreja é demais. Mano, eles são muito engraçados, você não está entendendo, porque eles não têm vergonha, cara. E ele já entrou e já tocou o joelho e voltou. E Nossa Senhora estava um pouco longe, ele foi gatinhando, ele foi se arrastando o joelho. E eu já olhei, eu já comecei a rachar o bico. Eu olhei para a senhora trouxe bem na cachaça, mas ele é seu. E ele começou a montar, e ele começou a suar, cara. Eu falei, mano do céu, que cara corajoso. E quando eu olhei para aquele homem corajoso, eu falei, cara, nós perdemos a coragem de fazer aquilo que Deus nos chama a fazer. Sabe o que é engraçado? Aquele homem estava bêbado, e o bêbado fica valente, ele fala o que quer, ele não tem medo, ele enfrenta todo mundo. Você já viu o cara bêbado? Mano, o cara quer sair na porrada com o Anderson Silva, o cara quer brigar, sair no boxe com o cowboy, o cara vai morrer, ele fala, vem, tá com medo? Quer 2 minutos sem perder a amizade, você sabe que o cara vai morrer, o cara não aguenta uma coisa, mas ele quer sair na porrada. Sabe o que acontece? Quando eu olhei aquele bêbado, eu comecei a rachar, e depois eu entendi que a coragem daquele homem era aquela bebida, e depois ela iria passar, e no outro dia ia dar uma grande ressaca, e aquele homem ia ficar muito mal, aquele homem não ia, ele ia ficar muito mal com dores, o corpo dele ia sentir. Mas eu quero falar para você esta noite uma embriaguez que não passa, uma embriaguez que eu estou há 15 anos, 15 anos eu estou embriagado neste vinho. Isso aqui é uma promessa que se cumpre na vida daqueles que querem. Preste atenção. Pela providência de Deus, Deus trouxe o Paulo hoje. Ele foi um grande amigo meu. Ele tocava pandeiro absurdamente. Quando eu comecei a tocar na noite, nós tínhamos um grupo e era pesado, era partibol pesadíssimo. Nós começamos a tocar e começamos a viver uma vida realmente ali, sonhando, uma hora estoura, né? O Hércules tinha um bigodinho desse tamanho na régua, tinha 13 anos, o Paulo já tinha uns 18, eu tinha uns 17, e nós tínhamos um grupo e o Carlinho era o cantor, e chamava Chamego. O Chamego não virou bosta dele. Só quero falar para você, Paulo, 15 anos eu vivi no mundo, eu encontrei Jesus Cristo. Eu queria que esse Cristo que eu encontrei, que você desse a oportunidade, que ele entrasse no seu coração, e você ia beber do vinho que eu bebi e nunca mais se olhar para trás. Eu quero que nesta noite aquilo que o Senhor me deu, Ele possa dar na tua vida em dobro, meu irmão. Porque eu lembro da nossa amizade, e eu lembro do seu coração. Deus tem promessa na sua vida. Se Ele trouxe aqui hoje, Ele quer te pegar. Aleluia. A diferença é que as pessoas não conseguem entender a necessidade deste vinho. As pessoas não conseguem entender o que Deus tem para você, e você precisa do vinho. Preste atenção, se você nasceu no fogo, fica no fogo. Não vem falar para mim, se você nasceu no fogo, não queira beber de outra água, que você vai embora da igreja. Se você você tem que desejar.
E Jesus ele veio na terra e ele curou, lavou, libertou. E quem andava com Cristo ficava forte. Quem andava com Jesus permanecia seguro. Quem andava com Jesus não fraquejava. Você pode olhar a vida de São Pedro. Por exemplo, São Pedro, quando ele vai pescar sem Jesus, ele fica a noite inteira no mar e não pega nada. E quando Jesus chega, ele vai pescar e o barco quase racha. Se você olhar a vida de São Pedro, com Jesus ele corta a orelha de Malco porque ele era valente, e sem Jesus ele nega a Deus. Nós temos que estar perto do fogo. O Cristo é o fogo. Jonas, eu quero contar um negócio para você. Você tem que permanecer no Cristo. Você tem que permanecer no fogo. Isso dói no coração. Você sai aqui da vigília, você chora, você grita, você até cai em repouso, mas você não tem conversão. Você não deixa Deus adentrar na tua vida e mudar a tua história. São pessoas que vivem atrás de pessoas e não entendem que a pessoa que te quer é o Espírito Santo. É Ele que quer transformar a tua vida. Meu amado jovem, presta atenção. Para de ficar olhando para a vida do seu irmão. Não é a experiência dele que vai te santificar, é a tua experiência, é o teu desejo, é você batendo na porta de Deus. Não sou eu que tenho que bater por você. Eu já bati na porta de Deus há 15 anos. Eu quero dar um negócio para você. Cara, se Deus me desse a graça, eu voltava do começo. Eu sou a mesma pessoa. Eles falavam, é fogo de palha, é fogo de palha, é fogo de palha. Eu estou queimando até hoje, meu amado irmão. E eu fui subindo, 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 até chegar o grande dia. E é isso que Deus quer para você. Não dá para vir na vigília, escutar Deus falar. Não dá para vir na vigília, achar bonita a pregação e sair daqui e não viver na graça de Deus. Sabe por que você não consegue? Porque você não pede Ele. Sabe por que você não persevera? Porque você não deseja o Espírito. Meu amado, eu precisava pregar alguma coisa hoje para que você levasse, e a minha preocupação é essa. A única coisa que eu posso pregar nesta noite, a pregação tem que ser muito curta, é sobre o Espírito Santo de Deus, e ele tem que te possuir, é promessa de Deus. O Espírito Santo estará convosco, mas parece que não tem nada disso. A gente vive como dependência de pessoas. Não existe uma dependência de Deus. Nós começamos um projeto e fomos abandonando Deus. Toda a tempestade que vem, nós colocamos Deus de lado. Meu amado, você não está entendendo. É o tempo do grito. É o tempo de se levantar jovens com desejo da santidade, desejos a viver sobrenatural com Deus. Eu quero contar um negócio para vocês. Eu vivi muita coisa com Deus. Eu lembro de um retiro na casa de irmãos. Estava no pé aí, no grupo do meu irmão Guarinei, no Pentecoste. E nós estávamos rezando, cara. E naquele dia falava assim: se você tiver fé, tudo que você pedir, Deus vai fazer. Cara, sabe qual é a diferença minha? Se o nome de Deus prega, eu coloco em prática. A diferença minha é que quando alguém prega, eu pego e coloco no meu coração e já saio correndo para tentar fazer aquilo. Sabe o que aconteceu naquele dia? Eu saí da casa de Emaús chapado. Eu lembro que eu e o Rony ficamos na porta da casa de Emaús e nós olhávamos um para o outro com o olho cheio de lágrimas e nós falávamos assim: você quer ir embora? Ele falou: eu também não quero. Eu também não quero. Você lembra? Eu também não quero ficar aqui, eu quero morar aqui. Aqui é o meu lugar. E quando eu saí daquele retiro, eu subi na casa da minha mãe. Deixei ela na minha casa e fui na casa da minha mãe. Minha mãe, ela largou do meu pai quando eu tinha 13 anos. Fazia uns 17 que ela não estava mais com meu pai. E naquele dia eu subo, pego o carro na casa da minha mãe, bato: vem cá, mãe. Ela sai para frente, eu falei: não,
Não, eu não quero. Mas sabe o que aconteceu aquele dia? Eu peguei o meu carro e voltei para casa confiante. Se eu batesse a porta de Deus, Deus iria me ouvir. Sabe por quê? Porque eu caminhava com o Espírito. Eu deixava o Espírito ser dono da minha vida. Eu deixava o Espírito ser dono da minha história. Eu deixava o Espírito me conduzir. O Espírito quer te conduzir. Ele quer mudar você. O Espírito quer adentrar na sua alma e te fazer um novo jovem, uma nova mãe, um novo pai, cheio de Deus, com desejo de oração, desejo de estar com Deus, desejo de falar com Deus, meu amado. Acorda de manhã e já convida a Deus. Nos seus problemas, convida a Deus. Quando for comungar, convida a Deus. Porque se você convidar a Deus na sua Eucaristia, você vai para um lugar diferente. Quando for rezar, convida a Deus. Não seja uma pessoa que entra e vai vivendo no automático. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Não se conforme. Fale assim com o Espírito. O Espírito é até aqui que nós vamos. Ele vai falar: não, ainda você não me conhece. Meus amados, eu quero dar um negócio para vocês. Ainda a gente não conhece Deus. Nós não conhecemos a Deus porque nós não deixamos. Hoje, nós vamos rezar com vocês. Mas eu quero falar um negócio. Não vai ter efeito a oração se você primeiro não desejar o Espírito Santo de Deus. Não vai ter efeito nenhuma mão que coloque sobre a sua cabeça. Não, eu vou lá no André ungido. Eu vou no Elvis, que ele é o coordenador da intercessão. Eu vou no Jefferson. Não, meu amado, o seu coração pode ser qualquer pessoa. Se o seu coração tiver um desejo tremendo de conhecer a Deus, sabe o que vai acontecer? Você vai passar esse Natal, esse ano novo no fogo, e vai começar o ano pegando fogo. E as pessoas que estão em sua volta vão olhar e vão ver que você realmente teve uma experiência com o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Eu já tive uma, eu quero ter mais. Existe uma promessa de Deus. Pega a palavra de Deus comigo lá em Atos 1. Atos 1, 8. Amém? Socorro. Jesus, vamos fazer uma catequese aqui, básica. Jesus, o Filho de Deus, ele vem na terra, ele nasce na sua criatura, e com 30 anos ele assume o seu ministério, e ele começa a manifestar o poder do Pai, porque ele era o rosto do Pai, ele tinha o poder do Pai, e Jesus ele ensina, ele cura, ele lava, ele faz tudo. Sabe o que acontece? Jesus ele se entrega na cruz, e os seus discípulos ficam assustados, eles acham que tudo tinha acabado, mas Jesus sabia que aqueles homens eram fracos. André, mas eu vi milagre. André, eu já vi cura. André, eu já vi isso. Os apóstolos, eles viram tudo isso, e mesmo assim eles negaram, eles fugiram, eles foram embora. Sabe o que acontece? Jesus sabia a hora certa. Jesus sabia que aqueles homens precisavam, e Jesus ressuscita. Aqueles homens ficam esperançosos. Oh, o Mestre ressuscitou, aleluia! Mas sabe o que aconteceu no coração daqueles homens? Eles continuaram com medo, eles só tinham certeza da ressurreição. Mas Jesus, ele fala para aqueles homens: eu tenho uma promessa para vós. Está aqui em Atos: mas descerá sobre vós o Espírito Santo, e ele vos dará força, e sereis as minhas testemunhas. O Espírito vai dar o que para você? Força! O que ele vai dar para você? Força! É isso que você tem que pedir. Quer vencer o pecado? A droga? Quer vencer o roubo? A masturbação? É Ele que dá força. 15 anos sem se masturbar. Dez anos sem rezar, sem errar, deixando de rezar o rosário.
Não sei o dia que eu voltei da Santa Missa. Eu não lembro. Não lembro o dia que eu não li a Bíblia. Não lembro o dia que eu não dobrei o meu joelho e falei com Deus. Eu não lembro um dia. Eu não lembro. Sabe por quê? Porque eu coloco na minha vida, no coração de Deus, eu estou falando, me dá essa força, Senhor. Porque eu não posso voltar onde eu estava. Eu não posso, Senhor, porque eu já trabalhei com o diabo, eu sei como ele é sedutor, o que ele me oferece é muito bonito, já não dá mais, e eu fico batendo a porta de Deus, eu bato a porta de Deus com sono, cansado, com medo, com desejo de desistir, com vontade de ir embora, eu volto e falo, vem Deus, e aí eu vou vivendo de glória em glória, experiência, eu quero contar um negócio para você. Se a minha vida aqui hoje, se eu falar para você um negócio, fazem 15 que eu faço isso, fazem 10 que eu faço isso, fazem 30 que eu faço isso, mas se eu não viver uma vida no Espírito, é tudo baboseira, é tudo teatro, é tudo falácia, meu amado irmão, o que vale é o desejo de estar no Espírito, no Espírito. É de hoje. Pega essa força, deseja essa força, grita por essa força. Sabe que nós vamos rezar, e quando nós rezarmos aqui, para de ser como todo mundo, para de ficar olhando do lado, para de se preocupar se o outro está rezando, se ele está levantando a mão, problema dele, se ele dobrou o joelho, é problema dele, se ele subiu na cadeira, é problema dele, se ele não quer nada, é problema dele, porque eu quero contar um negócio para você. Patrick tinha um monte lá com nós. Ô secar, que linda. Nessa orelha. O grupo de jovens daquelas dias. Ô secar, maravilhosa, né, filho? Quantas noites de choro e de lágrimas. Quantos jovens eu vi chegando. Mas você vai ficar assim, você um dia. Mas eu quero meu amigo na igreja, eu quero meu irmão na igreja, eu quero meu pai na igreja. Eu sei, eu também quero. Mas Deus quer você primeiro. É você que Ele quer. Não queira mudar o mundo. Deixa Deus mudar você primeiro. Fala para o Espírito, eu quero essa força. Eu quero essa força. Eu quero essa força. Vai para o seu negócio. Você vai ter a força. E a sua confissão não vai ser a mesma confissão. A sua comunhão não vai ser a mesma comunhão. Os seus pecados não vão ser mais os mesmos. A força é a promessa de Deus, gente. Quem prometeu não foi o André, quem prometeu foi Deus. Deus prometeu para mim, Deus prometeu para você. Força, foi essa força que fez eu ver o nenê com 9 tiros e ficar na igreja. Foi essa força que fez eu ver o meu pai morto e depois de 2 meses meu sogro morto e ficar na igreja. Foi essa força que me fez ser caluniado de todas as áreas, até dentro da minha casa, e me fez ficar na igreja. Foi essa força que fez eu ver o meu filho querendo se matar e me fez ficar na igreja. Foi essa força ver jovens que estavam comigo se levantar e ir embora e me fez ficar na igreja. O convite é individual. Eu sei que você está se apoiando aí, você quer que todo mundo muda, mas presta atenção, muda você hoje. Pegue você hoje, clama você hoje, ô mãe, é você, filho. Essa mãe não foi feita para você, filho, é para você, porque quando Deus ganhar seu coração, meu amado irmão, você não está entendendo o que Ele vai fazer com o resto. Deus não deve nada para ninguém. Eu posso sentar aqui e começar a contar tudo que Deus fez na minha vida de bom. E sabe, você não tem mais? Eu falo, tem mais. Casamento, filho, família restaurada, isso, jovens, isso, trabalho, isso, porque Deus não vai dever com um pobre igual eu, com um miserável igual eu. Eu dei a vida para Jesus, sabe o que Ele deu para mim? Tudo. Ele deu essa força que Ele promete. É uma promessa, gente. É a promessa do céu.
Vamos pegar comigo Atos dos Apóstolos 12. Voltaram eles então para Jerusalém, no monte chamado das Oliveiras, que ficava perto de Jerusalém, distante de uma jornada de sábado. Tendo entrado no cenáculo, como chama isso daqui? Cenáculo do céu. Entendeu? Promessa. Como chama isso daqui? Cenáculo. Está conseguindo ligar a fita? Se ligou? Preto, levado, cenáculo. Beleza? Tendo entrado no cenáculo, subiram no quarto em cima, onde estavam acostumados a permanecer. Eram eles Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o zelador, e Judas, o irmão de Tiago. Todos eles perseveraram unanimes na oração, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Olha aqui, o que nós estávamos fazendo antes? Nós estávamos orando, não estava? Estava boa a oração, não estava? E nós estávamos pedindo a Deus, não estava? Nós somos uma comunidade mariana, não é ou não é? É ou não é? Então vamos, se liga, existe uma promessa, existe um cenáculo e existe uma unidade em oração. Nós estamos no caminho. Sabe o que falta para nós? Essa oração ser eficaz. Eu duvido. Se você hoje falar para Jesus, muda a minha vida de verdade, que eu estou disposto a fazer a tua vontade, eu duvido que ele não mude. A Gabi chegou em casa, destruída. Pai, eu estou com saudade do mundo, mas eu não quero voltar. É mesmo, filha? E nós começamos a chorar e eu comecei a falar para ela: você não é isso não, você é santa da igreja. E ela começou a chorar e ela falou assim: pai, eu quero encontrar, pai, eu não quero viver como a história da lebre e dos cachorros. Sabe a história da lebre e dos cachorros ou não? É assim, ó. Tinha uma lebre que ela estava correndo na cidade. E ela passou numa esquina, tinha um monte de cachorro. Aquela cachorrada viu aquela lebre, um olhou para o outro e saiu latindo. Mano, vamos comer essa lebre. E começaram a correr, foram para cima. Passou uns 3 quarteirões, tinha outro bando. E quando chegou naquele segundo bando, eles viram um monte de cachorro latindo. Eles falaram assim: cara, olha lá, desculpa, deve ser bom, vamos correr também. E começaram a correr. Andou mais uns 3 quarteirões, eles viram outro bando de cachorro. Quando eles viram aquele outro bando de cachorro, eles disseram: nossa, que monte de cachorro, cara, deve ser alguma coisa, deve estar dando lanche de graça, pizza, alguma coisa, vamos correr, que negócio é bom. E começaram a correr, vai latindo, só que eles passaram os 2 km. Sabe o que aconteceu? O terceiro bando de cachorro olhou um para o outro e falou assim: por que a gente está correndo? O outro olhou e falou assim: eu não sei, você sabe, eu também não sei. Sabe o que vocês fizeram no terceiro bando? Parou. Andou mais uns 3 km, latindo aquele monte de cachorro, chegou o segundo bando, olhou um para o outro e falou assim: pô, por que nós estamos latindo e correndo? Um olhou para o outro e falou assim: eu não sei, você sabe, eu também não sei. Sabe o que eles fizeram? Eles pararam. Fecha os olhos. Tenta escutar. O primeiro grupo de cachorro, aqueles que viram o olho, eles estão latindo até agora. Está escutando? Está escutando? Eles estão latindo. Olha para mim. Sabe por que eles estão latindo? Porque eles viram o coelho. Quem vê o coelho não para de correr atrás dele. Se você não vê o coelho, você vai parar no meio do caminho. Eu quero falar para você, jovem, que Deus tem muito
de hoje, fechar os olhos e falar assim: Senhor, eu preciso te ver, Jesus. Eu preciso te ver, Senhor. De qualquer jeito eu preciso te ver. O Senhor precisa mudar a minha vida, porque o Senhor prometeu que vai vir um Espírito e Ele vai dar força. O Senhor prometeu que Ele estava no Senado junto com a Virgem Maria e Ele estava orando. Atos dos Apóstolos 2. Peraí. Antes estava rezando Pedro, Tiago, João, Mateus, André. Eu estava lá. Você não entendeu? Estavam unânimes na oração. Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Bartolomeu. Vamos de novo. Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tiago, a Virgem Maria. Pentecostes hoje. Não é a experiência de outra pessoa, é a sua. Pedro morreu crucificado com a cabeça para baixo depois desse dia. Sabe o que acontece? O Pedro fraco, eu estou lendo Atos dos Apóstolos, estou rezando com Atos agora, na minha oração pessoal. Sabe o que acontece com São Pedro? Aquele homem que nega Jesus, depois de Pentecostes ele começa a pregar, e ele vai ser interrogado, chega lá e fala assim para ele: você tem que parar de pregar. Ele fala assim: eu vim para obedecer a quem? A Deus ou os homens? Pedro é liberto e volta para o seu povo e eles começam a orar no poder. Sabe o que acontece? Paulo tem uma experiência de Pentecostes, eles e Silas, e eles estão presos, e conta que Atos dos Apóstolos, a igreja fala que Atos do Espírito Santo, e conta que eles estavam presos, Silas e Paulo, ofereci, e eles lá presos, eles começaram a cantar salmos, e começaram a orar. Sabe o que aconteceu naquele lugar? A glória de Deus manifestou. O que nós precisamos hoje agora? E desejar bater na porta do Senhor. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Quem está no mesmo lugar, eu vou falar: eu, Deus. De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda aquela casa onde estavam sentados. Apareceu então uma espécie de língua de fogo, repousaram e repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, conforme o Espírito lhe concedisse que falasse. Meus amados
uma experiência do poder do Espírito Santo? São Francisco Xavier. Aquele homem andou tanto, mas tanto, que disse aquele homem andou tanto, que parece que deu 3 voltas no mundo, de tanto que aquele homem evangelizou. Padroeiro das missões. Sabe quem teve uma experiência com o Espírito? Santa Teresinha. A criança, a nega, aquela que entendeu a pequenez diante de Deus, nunca saiu do convento. Padroeiro das missões. Sabe quem teve uma experiência com esse poder aqui? Sabe o Padre Pio, que levitava, flutuava, que sabia o coração daqueles que estavam longe de Deus. Sabe quem teve uma experiência com isso daqui, meu amado irmão? João Paulo II, que quando ele se fecha com Deus, ele tira o comunismo. Sabe quem tem uma experiência com o Espírito Santo? Santa Dulce dos Pobres. Um dia, ela vai pedir dinheiro. E ela fala: tem alguma coisa dos meus? Tem alguma coisa para me ajudar? O homem vem e cospe na mão dela. Ela pega e fala assim: isso aqui é para mim, agora dá para os meus pobres. Deus quer isso para você. Deus quer isso para você. Para de ficar rastejando, para de viver vida dupla, para de olhar para sua casa e lamentar, para de ficar falando que você é um infeliz, que você não tem sorte, para de querer ser um coitado. Hoje é noite de viver alegre, hoje é noite de viver no Espírito, e se você desejar, Ele vai mudar a sua vida. Eu não estou mudando você. Eu não sou. Mas sabe qual é a diferença? Sabe qual é a diferença? Eu não perco a oportunidade. Um dia, um homem muito rico estava sendo entrevistado. Amém, Jesus. E ele, sendo entrevistado por uma repórter, a partir do momento ele falou assim: como você conseguiu tanto? Como você construiu tudo isso? Como você se tornou um homem tão poderoso? Ele pegou, assinou um cheque e falou assim para ela: qual valor você quer? E ela toda constrangida falou: não, eu não quero nada. Ele falou assim: me diz aí, qual valor você quer? E ela falou assim: eu não quero nada. Ele pegou o cheque, rasgou e falou assim: a diferença minha de você é que eu nunca perdi uma oportunidade. Ela poderia pegar aquele cheque e colocar no número que fosse. Uma oportunidade.